Bate-papo. 19 minutos faltando para as 9 horas, bate-papo desta segunda-feira, esta segunda diferente, em que o panorama e toda a programação da Rádio Independente acontece da cidade de Cruzeiro do Sul, que celebra seus 58 anos hoje. Nós vamos conversar com o Paulo José Malman, ele que é secretário da Agricultura de Cruzeiro do Sul, e também o Maurício Antonioli, ele que é extensionista rural da Emater e técnico agropecuário. Secretário, bom dia, prazer tê-lo aqui na bancada, bom estar na sua cidade. Bom dia, que alegria estar com vocês neste dia, um dia tão especial para nós cruzeirenses, né? Porque 22 de novembro de 1963 foi o início da nossa construção aqui de Cruzeiro do Sul. Queremos dar um bom dia a todos aqueles que são naturais aqui de Cruzeiro do Sul, e também aqueles que são pessoas que vieram, né, a Cruzeiro, como por exemplo o colega Maurício, que está aqui conosco hoje, que está acreditando nesta terra, está conosco. Um bom dia especial a todos os colegas e as colegas agricultoras que estão nos ouvindo nesse momento, que são heróis nesse desafio. Por exemplo, agora nós estamos com uma estiagem, né? Mas estão acreditando no setor primário, estão lá investindo, correndo os seus riscos. Um agradecimento especial a Deus por ter nos colocado esse desafio, de sermos, quem sabe, um representante desse povo humilde, né? E fazermos o possível para que possamos melhorar a qualidade de vida deles. Ao prefeito João Dúlios, que me deu essa confiança e a autonomia de hoje estar administrando a Secretaria da Agricultura, aos meus colegas de partido também que me deram esta possibilidade de fazer esse trabalho, a vocês da imprensa, Maria Eduarda, que entrou em contato conosco, a você, Fabiano, e a Aline Silva, né? Um bom dia, que lindo dia hoje aqui, nós estarmos aqui na Casa do Morro com essa vista maravilhosa e com vocês aqui. Muito bem. Que bem, bacana, que Maurício. Legal. Vou te chamar para o bate-papo também, um ótimo dia para você. Bom dia, Aline, bom dia, Fabiano. Meus parabéns a Cruzeiro do Sul e a todos que residem e constroem esse município diferenciado, eu diria, aqui no Vale do Taquari, principalmente na produção primária. Legal, e é um assunto para a gente começar, e o secretário falava justamente da estiagem, né? A gente nunca consegue saber, né, se o tempo vai colaborar, né? Isso é talvez, é uma das grandes questões que o agricultor precisa enfrentar, né? Essa situação de estiagem ou de excesso de chuva, muitas vezes, né, nessa questão. Como o Cruzeiro do Sul está posicionado na produção primária? Tanto o secretário, né, José Paulo Malman, o Maurício, que é da Emater, em termos de produção hoje, o que é o carro forte, né? O que é o que puxa a economia da agricultura do município de Cruzeiro? Nós temos assim um demonstrativo de que o carro hoje que puxa é os suínos, é a suinocultura, né? Inclusive você nos questionou antes sobre a questão do aipim, vou deixar um pouco mais para o Maurício. Nós vamos falar daqui a pouco, né? Mas a suinocultura, ela é o nosso grande carro-chefe aí, que nós temos. E temos uma situação hoje do crescimento dos grãos, que é a soja. Nos últimos anos, quem sabe por diminuição da área plantada do aipim, cresceu a área do soja. E nós temos também uma curiosidade muito interessante nessa questão dos carros-chefes. Hoje nós temos assim, a suinocultura, soja e aves disputando o segundo lugar, né? E o leite em quarto lugar. Quer dizer, nós temos nos últimos 5 anos, basicamente, um pouquinho essa inversão das colocações, né? Depois eu vou colocar um pouquinho em números também isso para vocês, né? Maurício. Sim, exatamente, secretário. Isso, a integração, né, como você comentaste, né, que seria suínos e aves, né, estão entre os principais que geram mais receitas ao município. Agora, em número de produtores, com certeza existem outras também atividades, né? Que daí se inclui o aipim, o próprio milho, silagem, bovinos de leite, bovinos de corte. A própria olericultura tem crescido nos últimos anos, né? Como uma alternativa para algumas famílias, né? Principalmente quem não tem uma área tão expressiva, tão grande, né?
Porque para grãos, a gente sabe que hoje, com o custo de produção, que cada vez tem se elevado mais, e nesse último ano está assustador, com uma área pequena é difícil uma família se manter somente com grãos, seja ele soja ou milho. Por isso que precisa se diversificar e ter outras culturas, outras atividades para complementar a renda da família. Como é que está essa questão do aipim, então, né? Que a gente havia falado antes. Cruzeiro sendo, né, considerado a terra do aipim, né, ou tem uma ligação muito forte, tanto é que a Expo Cruzeiro, né, a festa do aipim, são eventos que divulgam muito a cultura. Diminuiu muito a produção ou se mantém em relação ao passado? Como é que surgiu essa situação de ser, né, a terra do aipim? Exatamente. Cruzeiro do Sul é conhecido estadualmente, né, como um dos maiores produtores de aipim aqui, então, do estado. Não é o maior hoje, né? Existe aqui na nossa região, inclusive, São José do Hortêncio, que tem em área, né? E acredito que Venâncio Aires, também aqui pertinho, também ultrapassou o Cruzeiro do Sul. Mas é uma cultura que historicamente, né, fez e faz ainda muito, desenvolve muito o município e produz, digamos, um produto diferenciado, principalmente na comercialização na Ceasa de Porto Alegre, né? Então, o pessoal que comercializa na Ceasa comenta conosco que os consumidores de lá conhecem Cruzeiro do Sul principalmente pela cultura do aipim, né? E aí, o secretário falava antes sobre a estiagem que nós estamos vivenciando, independente da cultura e da produção, e claro, do aipim também, que acaba sendo, inevitavelmente né? Falou de Cruzeiro do Sul, a gente lembra do aipim, lembra da festa do aipim. O impacto da estiagem para o produtor de Cruzeiro do Sul, o impacto dessa escassez de chuva que já vem sendo vivenciada nos 2 últimos verões. Você sabe que a cultura do aipim, para estiagem, é uma, eu diria, das que menos sofre com a falta de chuva. Porque, fazendo um resgate histórico dessa cultura, ela é considerada talvez a cultura mais brasileira de todas que a gente conhece. Resistente. Exatamente, é mais resistente. Ela não exige tanta água para o seu desenvolvimento. Claro que com a deficiência, sem dúvida nenhuma, deve e diminui sim a produção. Porém, ela aguenta, digamos, mais do que principalmente os grãos, hortaliças e outras, né? Também, continuando o resgate histórico, o Cruzeiro do Sul, eu estava dando uma olhada nos números, já chegou a ter 850 hectares cultivados no município. Isso é talvez mais de 300 produtores que produziam para comercialização, não só para o autoconsumo. Porque se você for pegar os dados do IBGE, nesse último censo agropecuário que aconteceu em 2017, possui aproximadamente, em Cruzeiro do Sul, 600 famílias que produzem aipim, mas muitas delas é para autoconsumo. Para comercialização, a gente acredita, junto com a Secretaria da Agricultura, com o sindicato e com o IBGE, que a gente se reúne mensalmente, agora tem sido virtual as últimas vezes, a gente estima que são aproximadamente 120 produtores hoje. No ano passado tínhamos uma área de 350 hectares, então você imagina, há 10 anos atrás nós tínhamos 750, hoje nós temos 350 na última safra e para a próxima a gente já estimou uma redução de pelo menos 20 a 25% na área. Então, a gente deve ter hoje plantado, que está em desenvolvimento agora a cultura, né? A gente imagina que tenha 260 hectares com 100 a 120 produtores. Muito bem. Secretário, antes o senhor falava sobre a questão dos suínos, né? Falou também de aves, aí tem a questão do leite, enfim. A questão dos integrados, mas também vale para os agricultores em geral, projetos e políticas de incentivo que o município de Cruzeiro mantém para os agricultores. Como é que tem conseguido trabalhar? Também gostaria, assim, de colocar para vocês da importância da entrevista de hoje, porque Cruzeiro do Sul, do setor primário, representa de 30% a 36%
da receita do município de Cruzeiro do Sul. Então, ao Grupo Independente, a vocês, muito obrigado, porque vocês são os únicos que estão abrindo espaço para nós. Mais de um terço, né? Mais de um terço do que é produzido em Cruzeiro do Sul provém da agricultura, e eu vou colocar alguns dados assim. Inclusive, pelo demonstrativo que nós trouxemos aqui, nós temos, desde 2015 a 2020, girando em torno disso. Primeiro, suínos, soja, aves, leite, ovos também, que seriam coligados um pouco com a questão das aves, bovinos, o milho, produtos hortícolas, arroz, fumo e o aipim. Nesses últimos anos, como colocava muito bem aí o nosso representante da Emater, por exemplo, para vocês terem uma ideia, em 2015 os suínos representavam para Cruzeiro do Sul 41,7% do faturamento, enquanto que o aipim cai para 0,27%, né? E nós vamos partir para o ano de 2020, basicamente, né? Nós cai para 35% os suínos, né? E se mantém em 0,4% o aipim. Por uma questão também de valores, né? Porque significa uma situação de que o giro da suinicultura ele é muito maior. Aí vocês vão dizer assim, mas houve uma diminuição na questão da suinicultura? Não, bem pelo contrário. Nós tivemos um crescimento principalmente no setor de soja e aves, né? Então, por exemplo, o caso do soja, que estava em 9,54%, pula para 15,5%. As aves também, que saem lá de 6%, chega ao máximo de 13,7%. Quer dizer que houve um crescimento de alguns setores, e nessa diluição do percentual de ganho, né? Houve no contexto geral, nós vamos ver, houve um crescimento no geral, mas alguns setores avançaram a mais do que os outros. Então isso é muito importante, né? Mas a questão da cultura do aipim, ela quem sabe, ela é muito mais de subsistência hoje, né, Maurício? No sentido assim de alimentação de um plantel em casa, ou na própria alimentação humana, né, que ela é usada muito mais que propriamente. Por isso que nós, quem sabe, na prática, a produção lá na propriedade, ela seja muito maior, né? Mas nos nossos registros que nós recebemos, que nós temos registros, ela gira em torno de 0,5% hoje no nosso demonstrativo, né? Secretário e Maurício, depois de fazermos essa busca de dados, de informação do cenário que temos hoje, sabemos que o verão que se aproxima trará desafios, se não para a cultura do aipim propriamente dito, mas para a agricultura como um todo. O que esperar deste final de ano, dessa estação mais quente, e também já projetar dentro do cenário de atuação da agricultura o ano novo que se aproxima? Ótimo, Aline. Com certeza hoje o que a grande maioria esperaria seria uma chuva satisfatória, né? Porque essas últimas que aconteceram na semana passada foram insuficientes, principalmente para o plantio, para o novo plantio, né? Que está se iniciando da cultura da soja, talvez até com um pouquinho de atraso, né? E também a cultura que hoje está mais sendo afetada é o milho, que ele está num momento crítico. O que seria no milho o momento crítico? É o pendoamento e o enchimento de grão. Se nesse período falta chuva, a planta não enche a espiga, né? Não completa o grão, não pesa, fica falhado, não acontece a polinização, né? Ou a fecundação ideal como seria. E como a gente já comentou, com o alto custo de produção que o produtor investiu, esperando tirar uma lucratividade boa por hectare, porque nos últimos anos, inclusive, os preços de comercialização foram bons, mas junto disso aumentou muito, até mais do que 50% o custo de produção. Então o que o pessoal fez? Investiu, né, esperando ter uma safra cheia, né, uma produtividade ótima ou até maior do que anos anteriores, para conseguir se capitalizar. Porém, com essa condição climática, a gente tem percebido, andando pelo interior aí, que o pessoal está muito preocupado e precisaria então, mas não está ao nosso alcance, eu diria, né, umas chuvas satisfatórias, que seria de 30, 40 milímetros para cima. O que a gente espera do município de Cruzeiro do Sul
na produção primária. O pessoal de Cruzeiro do Sul, ele acaba sendo um povo também muito trabalhador, se destaca muito, porque aqui eu até brinco em algumas propriedades que você entrega a semente na mão dos produtores aqui, eles te dirão se é possível produzir aqui ou não, porque culturalmente é um município muito forte na agricultura, né? E o pessoal trabalhador investe corretamente o seu dinheiro. Um dos problemas que a gente tem visto, e não é só aqui no nosso município, é cada vez mais o êxodo rural, né? Que é a diminuição da mão de obra, principalmente os jovens, né? Com esses altos custos de produção. Com a desvalorização, por exemplo, de alguns produtos, por exemplo, o aipim, né? Neste último ano, a gente agora, há poucos dias, a gente sabia que a caixa de aipim com 20 a 22 quilos estava sendo comercializada a apenas R$ 8,00. Então, R$ 8,00 é quase um preço risório, não paga um ano de cultivo que o produtor precisa ficar fazendo a capina, fazendo depois o plantio manual, a colheita, tudo manual, que exige bastante mão de obra e o produto não é tão valorizado. E assim tem alguns outros produtos, né? O milho verde, a moranga também acompanham o que está acontecendo com a aipim. Então a gente espera que cada vez mais esses produtos que são principalmente da agricultura familiar, né? Que são feitos, a maior parte deles com mão de obra familiar, que eles precisam, né, a gente precisa valorizar cada vez mais para que o jovem ou qualquer um dos agricultores se mantenha e produza alimento de qualidade. Secretário, dentro dessa perspectiva também, o que se espera para o final do ano, 2022, em termos de investimentos do município de Cruzeiro, da Secretaria da Agricultura? Não, com certeza nós vamos continuar incentivando, principalmente com mão de obra, máquinas, né, que a gente possa dar a possibilidade, né, de terem coragem no fazer os investimentos, né. Mas eu gostaria de aproveitar, já que é um momento festivo também para todos nós, eu gostaria sim de apresentar a minha secretaria, tá? Ela é subdividida em 4 departamentos, que é o departamento administrativo, onde nós temos o colega Gerson, o Marcelo e a Neca, o posto veterinário, pelo veterinário Fábio e a Alana, o meio ambiente, que é o Diego, biólogo, a Nael, que é o engenheiro florestal, e a Neia. E também temos a parte prática das máquinas, que é o nosso operador Ney e o Nino, que fazem aquela parte prática que nós temos. Dentro de que você está nos questionando, né? Eu só gostaria de colocar em valores também para vocês, ou nossos ouvintes, terem um pouco ciência dos valores. Por exemplo, a suinicultura, os suínos que estão em primeiro lugar, dão uma receita, por exemplo, no ano de 2020, 109 milhões. E nós vamos ver o segundo lugar, que são aves, 18 milhões. E a soja aqui no ano 2020 aparece em terceiro lugar com 16 milhões. Né? Então, para você ver como o nosso carro-chefe hoje é a suinicultura. E para nós termos, em seguida vem o leite, temos os bovinos. Então, nós temos aqui em Cruzeiro do Sul uma realidade, né, de proteína, de produzirmos proteína animal. O soja que vem, de certa forma, assim, substituindo um pouquinho a proteína vegetal. Mas a nossa característica hoje está focada na proteína animal. O que você pergunta, Fabiano, o que nós vamos fazer para, digamos assim, dar um pouco mais de tranquilidade ao nosso setor, que ele é tão importante, e eu gostaria de colocar para vocês, no ICMS, né, geral que nós temos aí, de 15 milhões e 499 mil, 5 milhões e 200 provém da agricultura. É 1/3 do que é gerado, né, e nós temos que manter isso. Perdemos o lugar para a indústria agora nos últimos anos, mas eu acredito que mais alguns anos nós vamos recuperar novamente o título de sermos o que mais retorno dá para Cruzeiro do Sul, porque a indústria nos ultrapassou agora, porque nós temos uma indústria muito importante em Cruzeiro do Sul, que significa para nós, né? Mas, Fabiano e Aline, eu como secretário, eu fiz um desafio ao meu prefeito no sentido assim de fazer diferente.
Não ser aquele secretário tradicional de ficar se preocupando em arrancar toco, fechar a valeta e tudo mais. Primeiramente, nós estamos unificando ações. Procuramos a Emater, procuramos o sindicato, procuramos a Pastoral da Terra, o CAPA, enfim, todos os envolvidos, né, no setor primário. E eu tive a interessante colocação do presidente do sindicato de que estava sendo feito algo inédito. Como é que vai ser algo inédito onde você trabalha num determinado setor dividido? Não, nós não devemos nos dividir, nós devemos unificar ações. E uma das ações que nós já estamos prevendo, juntamente com essas entidades aqui, dia 9, até um dia muito importante, dia 9 de dezembro, nós vamos começar a reunir os jovens no interior e vamos fazer um trabalho com os jovens. A questão da sucessão, Fabiano, que você questiona, porque nós temos hoje uma tendência muito forte da parte educacional. Eu acho que muitas coisas elas estão focadas na parte pedagógica também. Que o que está se pregando lá nas escolas do nosso interior? Está se colocando uma parte muito negativa, e a realidade que nós temos aqui, que nós estamos apresentando aqui para vocês ouvintes que estão ouvindo, não é uma realidade tão negativa, não. Ela é otimista, ela tem grande possibilidade de crescimento. É só uma questão de você acreditar no que está fazendo, porque, Aline e Fabiano, a agricultura, o meu colega colocou sobre a questão do êxodo rural. Grandes produtores de periferia e tudo mais é a agricultura. Por quê? Porque a agricultura às vezes é mal pensada. O agricultor sai do interior muitas vezes por desinformação. Eu tive a possibilidade de ser urbano durante 12 anos. Agradeço muito ao São Cristóvão, um bairro fantástico, né? Que a gente teve lá. Mas eu tive um encaminhamento. Mas muitos dos meus colegas e colegas agricultores, quem sabe, tem um outro encaminhamento, termino. Então, conhecendo essa realidade que nós queremos passar para os jovens, isso aí. Que não é só ir para a cidade e achar que na cidade lá, porque o cara está com uma roupa melhor, né, uma condição de vida melhor, mas na verdade o interior oferece muitas coisas boas. Temos desafios, com certeza, internet é comunicação, enfim, né? Mas são desafios, e nós queremos, através disso, Fabiane e Aline, aos nossos ouvintes, fazer com que a gente possa, como secretaria, como Emater, sindicato, enfim, todos, abrir um horizonte maior, sabendo que a vocação de agricultor é uma vocação prioritária, porque eu não sei, se vocês quiserem me ajudar, que possa se substituir o alimento, a comida, por alguma outra coisa aqui. Né? E tem gente dizendo que daqui a 10 anos a agricultura estará morta. Né? E isso é uma colocação muito triste, né? E nós temos que combater isso aí. Muito bem, conteúdos bacanas, né? A gente precisa encerrar nosso bate-papo aqui, que tem outros conteúdos também, mas muito obrigado ao Maurício, ao secretário José Paulo Bauman, obrigado por terem vindo até essa programação especial da Independente. Saber que a agricultura significa muito para Cruzeiro do Sul, né? E que a gente precisa muito da agricultura, muito ainda, né? E eu quero fechar dizendo assim que eu gosto muito do aipim de Cruzeiro do Sul. Né? É isso aí. Eu compro aqui dos produtores, né? E a gente sabe que é diferenciado. E é o relato que o Maurício faz, inclusive, lá de quem consome em Porto Alegre, na Ceasa. Nós queremos agradecer José Paulo Bauman, secretário da Agricultura aqui de Cruzeiro do Sul, Maurício Antonioli, extensionista rural da Emater e técnico agropecuário. Certamente nós voltamos a falar em outras oportunidades. Felizes de estar aqui. Obrigada pela recepção. Não, nós que agradecemos, né? Eu acho que é um dia muito especial para nós aqui em Cruzeiro do Sul hoje. Quantos anos esperávamos por essa conquista e hoje ela está se concretizando. Agradecemos a vocês por terem dado a nossa oportunidade. Temos muito material aqui em mãos aqui para debater, que não significa só Cruzeiro do Sul, mas a região como um todo. Né? Então, muito obrigado a vocês. E lembrando, nós temos uma divisão muito grande entre urbano e rural ainda. Ontem ainda estava vendo um trabalho aí de um sociólogo. Nós temos que diminuir essas diferenças entre urbano e rural. Todos têm a sua importância. E convidando aos nossos colegas agricultores, venham visitar a Casa do Morro. Tá lindo, tá fantástico. Venham aqui. Vale a pena. Um abraço. Valeu, obrigado, Maurício. Ótimo, agradeço também a oportunidade e desculpa, só queria trazer mais uma informação bem importante, aquilo sobre que o secretário fala,
que o pessoal tem investido no meio rural, sim. Só um número aqui bem legal e relevante. No último ano, esse 2021, ainda que não encerrou, na verdade, foram investidos entre custeio e investimento, projetos financiados, o pessoal fez quase 9 milhões de reais investido na agricultura, no setor primário. Isso é significativo, bem significativo para um município que depende muito da agricultura. Tá bem. Muito obrigado. Pessoal participando conosco no Panorama. Vamos às notícias, Aline? Voltamos para o nosso estúdio, atualização do Independente Notícias. Nós voltamos logo mais com o Panorama.